eu vou mais numa vibe de bate-papo, meio bate-papo aula, seminário, sei lá, palestra, enfim. E aí eu vou contando um pouquinho a partir do que eu tenho de experiência nessa trajetória das leis de incentivo e trouxe de uma forma mais resumida para não complicar muito a cabeça de todo mundo, né? E aí, só apresentando um pouquinho, né? Eu sou da Ato Marketing Cultural, eu sou fundadora da Ato Marketing Cultural junto com uma sócia, duas jovens recém-formadas que saíram da Estácio e disseram assim, tá, o que a gente vai fazer? O que a gente sabe fazer? A gente sabe fazer produção cultural. Tá, então vamos abrir uma empresa de produção cultural? Vamos, mas não vamos abrir uma empresa só que é uma produtora de eventos. Vamos fazer um trabalho mais estruturado, pensando em como aproximar as empresas e os artistas, os criadores, os pensadores, que é quem faz a diferença lá na ponta, como que a gente consegue acessar esses recursos para fazer com que essas empresas invistam e tal. Então, quando a gente começou esse desafio, a gente entendeu que existia um perfil de empresa específico que podia utilizar determinadas leis para financiar determinados projetos na área cultural. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, quando eu digo que a gente tem soluções de patrocínio cultural para empresas de lucro real, eu já estou dando um spoiler aqui para vocês que esse perfil de empresas de lucro real é que podem patrocinar projetos através das leis que eu vou trazer para vocês aqui. E aí, deixa eu apresentar um pouquinho como que funciona uma lei de incentivo, tá? Esse gráfico aqui, ele serve para as diversas camadas. Eu estou colocando o governo aqui como pode ser município, pode ser estado, pode ser o governo federal, mas também um recorte do imposto que a empresa paga para o governo é o imposto de renda. Então, o governo, ele cobra esse imposto aqui, que é o imposto de renda. Esse imposto de renda é o que a atividade empresarial vai pagar em cima do lucro. A empresa lucra, então ela tem imposto de renda para pagar. E aí ela vai dar esse dinheiro para o governo, né, lá para a Receita Federal. E aí o que o governo diz, né? E aí, quando eu falo governo, eu não estou falando da gestão atual do governo, estou falando o ente, né, a União, porque é uma lei. Então, para além da gestão atual, tem a legislação lá que resguarda, entra governo e sai governo. Essa lei diz que parte do imposto de renda que a empresa deve ao governo, ela pode reverter para projetos. Que projetos são esses? A gente vai falar sobre eles aqui, né? Quais são os projetos, inclusive da área de arquitetura, que tem envolvimento aqui dentro desse processo. Então, considere o seguinte, eu estou fazendo aqui meu projeto de requalificação de um bem material, por exemplo, um prédio histórico tombado, e aí eu posso conseguir uma parte do imposto de renda da empresa que ela já vai pagar para o governo. Então, de quem é o dinheiro? É da empresa ou é do governo? O dinheiro, a partir do momento em que ele é calculado o imposto, ele já é do governo. Não é um dinheiro da empresa, é um dinheiro público que o governo abre mão de receber para que essa empresa destine, aí é ela que vai decidir para qual projeto vai, e ela vai fazer a destinação lá para o projeto especificamente. Tá? Nós vamos ver tudo isso, mas de forma simplificada é isso. Imposto de renda é um imposto federal. Aqui no estado do Ceará, nós temos o imposto estadual, que é o chamado mecenas. Mecenas do Ceará. Inclusive, a legislação passou por uma mudança agora, ainda antes da saída do Camilo, no dia 31 de abril, e a gente ainda está trabalhando na regulamentação dessa legislação. Ela não está em vigor, ela vai entrar em vigor a partir da sua regulamentação. E eu, pessoalmente, tenho acompanhado isso junto com as equipes lá, né? Fazendo sugestões, dando pitaco e por aí vai. Tá. Lei Federal de Incentivo à Cultura, que é a famosa Lei Rouanet. O nome da lei não é Lei Rouanet, é Lei Federal de Incentivo à Cultura. Rouanet foi o secretário da época. Essa lei é do governo Collor, tá? Ela é de 91. Ela não é uma lei recente. Ela já tem 30 anos. Sou de humanas. 30 anos. E aí, ela existe onde aquela continha lá do imposto,
ela é aqui 4%, né? Aí você pensa, meu Deus, 4% é muito pouco. Acredite, tem leis que são bem menos. Tem leis que são bem menos. Então, assim, a cultura ainda está num patamar diferenciado, porque as outras áreas, como esporte, infância, idoso, são bem menos, tá? E aí vamos conhecer um pouquinho como é que funciona a Lei Rouanet. Quem pode utilizar? As empresas tributadas em lucro real. E aqui é o seguinte, por que isso é importante para a gente falar, né? Porque quando vocês forem propor os projetos de vocês, de arquitetura, de restauro, de construção de espaços, de exposições e tudo mais, é importante saber quem é essa pessoinha aqui que está com a faca e o queijo na mão. Isso é uma política neoliberal do governo da época, em que ele diz assim, o dinheiro é do governo, mas o poder de decisão está na mão da empresa. Então, assim, ser neoliberal com dinheiro público é muito bom. Então, assim, a empresa é que decide para onde o dinheiro vai. Se vai para o meu projeto, para o teu projeto, para o projeto do professor Arthur, para o projeto da Carol, para o projeto da Vitória. Então, é a empresa que decide. E aí, que tipos de empresas são essas? As empresas tributadas em lucro real. Depois, se vocês tiverem mais interesse, a gente pode falar um pouquinho como que essa empresa faz essa apuração de imposto, tá? Geralmente, as empresas mais estruturadas abrem editais. Então, uma empresa de lucro real, ela é uma empresa grande e é uma empresa muito bem estruturada, porque não é fácil ser lucro real no país, tudo que entra na empresa sai, a contabilidade é muito cravadinha, e elas geralmente abrem editais anuais para que você mande seus projetos, mas que também elas recebem demandas espontâneas, que a gente chama, que eu estou fazendo um projeto que é a cara daquela empresa, e aquela empresa é lucro real, e ela tem recurso de imposto para pagar. Eu vou lá apresentar aquele projeto para ela, ela pode financiar o meu projeto, caso eu consiga a aprovação na lei de incentivo. E aí tem esses 3 principais personagens aqui no jogo do bicho. Proponente, órgão regulador e patrocinador. São essas 3 figuras que fazem a coisa acontecer, toda essa mágica acontecer. O proponente somos nós, né? No caso, vocês que já estão, não sei se tem formandos aqui, pessoas formadas, mas assim, profissionais de arquitetura podem ser os proponentes. Os escritórios que vocês vão montar podem ser os proponentes, né? Os negócios que vocês forem montar podem propor projetos. Por quê? Porque a arquitetura está dentro do campo cultural e tem essa possibilidade, sim, de ter esses projetos financiados através desse joguinho aí, né, do imposto da empresa que vai para o governo e tal. Então, você, pessoa física, pode mandar o seu projeto lá para o Ministério para ser validado. Inclusive, eu trouxe até um exemplo aqui de um projeto, pessoa física. E é você que vai mandar o projeto, você que vai acompanhar toda a tramitação dele, você que vai atrás do patrocinador, então é você que vai fazer tudo. Receber o recurso, executar, prestar contas, é você que vai fazer todas essas paradas. O órgão regulador, por que eu não coloquei direto aqui no Ministério da Cultura? Ministério do Turismo, Ministério da Cultura não existe mais. Porque isso aqui serve para todo mundo, serve tanto para o federal, quanto para o estadual, quanto para o municipal. Cada esfera tem o seu órgão regulador diferente. Serve para as outras leis? Serve para as outras leis também. A lógica é a mesma: proponente, órgão regulador e o patrocinador. Então, o órgão regulador é quem recebe as demandas da sociedade civil. Então, nós somos sociedade civil, nós estamos aqui vivendo na ponta os problemas, vivenciando os problemas, prototipando soluções, montando os nossos projetos para solucionar a vida das pessoas. E aí a gente vai lá e propõe para o órgão regulador, que vai analisar, vai olhar as finalidades da lei, vai ver se está tudo certinho, se tem algum documento faltando, o que precisa, se aquele valor que eu estou pedindo é o suficiente, se não é, quem é a pessoa que vai se responsabilizar por aquela obra e tal. Então, é a galera que vai dizer se vale ou se não vale o projeto para a lei. É o órgão regulador que aprova, tá? Então, quando a gente escuta assim, a Petrobras gastou tantos milhões com o projeto tal de fulano de tal. O projeto de fulano de tal de tantos milhões, ele foi aprovado pela equipe do Ministério. Ele não tem como passar o próximo passo sem ter feito esse passo de aprovação do projeto. E o patrocinador, que é
que a única coisa que ele tem que fazer é fazer as contas de quanto imposto ele tem para pagar e decidir para qual projeto ele quer destinar, tá? Então, ele vai escolher, dentre toda a sociedade civil, né, batalhando por patrocínios, o patrocinador vai escolher para quem ele quer destinar. Como é que funciona? Muito bonito essa apresentaçãozinha e tal, beleza, mas no passo a passo, como é que faz? Faz assim. Esses 5 passos são os passos que você precisa percorrer para conseguir, do começo ao fim, a sua aprovação do projeto, né, a sua realização. Então, você tem que enviar o seu projeto para o órgão, você tem que ler toda a legislação, cumprir todos os requisitos, e aí a gente pode falar sobre isso, se vocês tiverem interesse também. Estou abrindo muitas janelas de possibilidades para a gente bater um papo aqui depois dessa apresentação. Enviar para o órgão regulador, você manda lá. Quando você manda, isso aqui já quer dizer que você já tem um passo anterior, tá? Você já elaborou o projeto. Aqui, o projeto já está pronto. Já está lindo, maravilhoso, com tudo que manda o figurino, toda a documentação, todos os projetos que exigem, tudo. Aí você mandou para lá. Aí ele vai passar por um processo de análise e aprovação do projeto. Vamos falar sobre isso no detalhe. Passou a análise e aprovação, você recebe uma autorização para captar recursos. Essa autorização para captar recursos é aqui onde você vai receber o dinheiro do imposto de renda que o patrocinador, né, vai te passar. É nesse momento aqui, quando você recebe uma autorização. Depois que você recebe o recurso, você recebe do Ministério uma autorização para executar o projeto. Então, você vai começar a construir, começar a fazer seu trabalho, né, sua obra, a partir da autorização para executar o projeto. Depois que executa tudo, né, pega tudo que prometeu, tudo que executou, cumprir tudo que está escrito lá, agora eu vou só prestar contas e a gente vai falar sobre isso também, tá? Beleza, aí quem pode operar, né? Como eu disse agora há pouco, tanto você como arquiteto e arquiteta, quanto o seu escritório de arquitetura, ou a sua agência, ou o seu, não sei se agora o CAL está fazendo uma mobilização aí para questão da regulamentação do Simples Nacional, né, para o MEI, se não me engano, li esses dias. Então você pode mandar no seu CNPJ, tá? A área da cultura, e aí isso é importante frisar, ela é a única área de legislação de incentivo que permite que uma pessoa física possa realizar projetos através desse mecanismo. E na atleta, pode recorrer à lei do esporte? Não. Uma criança pode recorrer à lei ao fundo da infância? Não. Se você não sabe o que é isso, espera até o final que eu vou fazer um resuminho depois. Também sobre as outras leis, que também envolvem arquitetura, tá? Mas como o nosso recorte, como o nosso recorte era cultura, eu trouxe o recorte primeiro da cultura, mas as outras leis todas têm atuação possíveis de projetos arquitetônicos. Então, se você, arquiteto individualmente, não tem um escritório e quer mandar um projeto para a lei de incentivo para realizar determinada obra, restauro, exposição, pesquisa, livro e por aí vai, você pode, tá? Você só precisa ter experiência comprovada na área. E aí nós vamos ver essa questão desse área, segmento e enquadramento. Pessoa jurídica, isso é importante para quem está montando seus escritórios. Eu até já conversei sobre isso com alguns arquitetos que estavam estruturando seus escritórios. Você precisa pensar quais são os códigos de atividade que o seu escritório precisa ter para poder mandar os projetos no segmento. Então, se eu vou trabalhar com exposições de arte, eu preciso ter um código no meu CNPJ que me permita realizar exposições de arte, tá? Se eu vou fazer um trabalho de artes plásticas, ou de literatura, ou de audiovisual, eu quero fazer um registro audiovisual sobre as grandes obras do patrimônio do meu estado, por exemplo, o centro histórico da minha cidade, e é audiovisual, eu preciso ter um KNAI de audiovisual no meu escritório de arquitetura, tá?
Então, você precisa estar atento a isso, assim, quais são os perfis de projeto que você quer atuar para que a sua empresa tenha esse cadastro de atividade.